irmãos, irmãs, mais uma vez, juntos, na alegria, na mesma fé, para acolher a mensagem de hoje, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que realizava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-los à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E o mesmo fez com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, porque nada pode se perder. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando Jesus notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos com o capítulo 6 de São João. Este capítulo é o capítulo da Eucaristia, que culmina com a Eucaristia e que começa lá no deserto, como ouvimos hoje. E o que acontece com o povo no deserto, faminto e necessitado? Jesus então inicia o discurso do pão da vida, que tem como expressão concreta a partilha dos pães, que terá sua plenitude na Eucaristia. Pão partido para todos. O povo que o seguiu está com fome. E como saciá-lo? Onde comprar pão? Pergunta Jesus a Filipe. Como ouvimos, é claro que Jesus sabia o que fazer. E a primeira ordem é a de substituir o comprar pelo partilhar. Substituir o comprar pelo partilhar. Tudo o que tinham eram 5 pães de cevada e 2 peixes. O pouco ou nada que cada um levou. Então já está descartada a possibilidade de comprar. É preciso partilhar. Partilhar o quê? O que eles têm. Mas o que significa isso para tanta gente? Afinal de contas, eram 5.000 homens. Jesus pede que as pessoas se sentem. Detalhe importante, só as pessoas livres se sentavam para comer, os escravos não se sentavam. Ao fazer as pessoas sentarem, Jesus está dizendo que a partir de então vigorará a liberdade e nada mais poderá oprimir o povo. E tudo o que tinham foi colocado diante de Jesus. Ele pediu que tudo fosse colocado diante dele. E ele tomou os pães e os peixes, deu graças e distribuiu, não vendeu. Deu graças porque o alimento é sempre dom e graça de Deus. Mandou distribuir, não mandou vender.
Todos comeram e ficaram satisfeitos. A sobra foi recolhida para que nada se perdesse. Diante do que aconteceu, houve novamente admiração. E as pessoas não entenderam o que Jesus realizou. Não entenderam o sinal do pão partilhado. Pararam no gesto, o pão que foi partilhado. Pararam no aspecto maravilhoso. O que entenderam é que possivelmente estavam diante de um Messias que resolveria todos os seus problemas, à semelhança de Moisés, como fizeram com Moisés. A proposta de Jesus qual foi? A proposta de Jesus foi a de mostrar que o projeto de Deus é vida, é liberdade, é saciedade para todos, e que acumular bens é criar uma sociedade injusta, desigual, que provoca, portanto, fome, que leva à morte, sobretudo para os pobres. A desigualdade está levando a humanidade à morte. Isso é uma vergonha para a humanidade, para a sociedade, para aqueles que têm poder político e econômico, com tantas possibilidades e recursos, tanta gente morrendo de fome. É porque uns estão se apoderando daquilo que é de todos. Isso é um pecado grave. Jesus se retira porque pensa em fazer um rei. Só a partilha dos bens, meus irmãos e minhas irmãs, torna o mundo verdadeiramente humano, capaz de eliminar o comércio sem limites. O comércio não tem mais limites. E a ganância que toma conta sempre mais de cada um de nós. No sinal da abundância dos pães, veja bem, no sinal da abundância dos pães, a Eucaristia. Eucaristia, repartir e dar, repartir, distribuir, repartir, entregar, repartir, fazer chegar a todos. É o que Jesus fez com a própria vida na cruz. Receber a Eucaristia nos compromete toda a igreja para que seja profética na denúncia dos mecanismos que privam os pobres do acesso aos bens da vida. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Aleluia.